Boa noite. A regra em política é todo mundo entrar e ninguém querer sair. De vez em quando, bissextamente, a gente encontra um político que, por desilusão ou outros motivos, não quer continuar. Um deles é o deputado Wellington Moreira Franco. Deputado há 4 ou 5 legislaturas, foi prefeito de Niterói, foi governador do Rio de Janeiro e não se candidatou à reeleição. Deputado, por quê? Olha, eu estou há 34 anos na vida política, na vida pública. Evidente que vou continuar nela, mas eu não quis ser deputado federal, porque a experiência dessa legislatura, desses últimos 4 anos na Câmara Federal, foi muito ruim. Nós tivemos o escândalo do Mensalão, o escândalo do sanguessuga, escândalos que se sucederam. Nas mesas, os 2 ex-presidentes da Casa, nesses 4 anos, estão respondendo processo de corrupção. Um teve que sair da Câmara, renunciar ao mandato. Os presidentes dos partidos, os líderes dos principais partidos envolvidos no Mensalão. E eu não vejo a Câmara, por causa disso tudo, em condições de promover ela própria a purificação da instituição. Essa purificação virá de fora. Só o Poder Executivo tem condições hoje de apresentar um projeto de reforma política para que nós possamos ter uma Câmara composta com uma qualidade melhor, um parlamento que tenha retornado seu compromisso com o espírito republicano, com práticas morais e com costumes políticos que o povo brasileiro já viveu e que gostaria de viver de novo. O senhor acredita que o presidente Lula, as pesquisas estão indicando o segundo mandato, ele terá condições de promover essa reforma política? Olha, se o presidente Lula ganhar, ele ou fará isso ou ele será reformado politicamente. Eu creio que a sociedade brasileira, ela, por mais conivente que venha sendo com todas essas denúncias, sem que ela própria manifeste politicamente a sua indignação, mas ela está indignada. O eleitor está profundamente decepcionado com as práticas que as lideranças políticas vêm tomando, vêm desenvolvendo no Executivo, tanto federal quanto estadual e municipal, como nas casas legislativas. O senhor falou, o presidente Lula será reformado. O que quer dizer esse verbo? Não termina o mandato? Não, eu creio que todos nós queremos que ele termine e vamos brigar para que ele termine, porque a regra democrática é essa. Agora, todos nós gostaríamos que ele terminasse com o país num padrão de estabilidade política, de crescimento econômico, de possibilidade das pessoas olharem para o futuro com esperança. Se ele não fizer a reforma política, nada disso acontecerá. Nós vamos ter uma profunda instabilidade política, nós vamos ter uma inquietação popular enorme, porque a indignação, ela em algum momento vai explodir. A corrupção, ela compromete o crescimento econômico, ela inibe investimentos, ela afasta capital privado e as instituições não suportam isso. O senhor, quando estudante, resistiu contra a ditadura militar e teve que ir para o exílio. Guardadas as proporções, o senhor está indo para um outro exílio agora? Não. Felizmente, nós não vivemos o mesmo quadro de inibição às liberdades, aos direitos, à esperança das instituições democráticas funcionarem. Nós vivemos um momento que exige uma reforma moral do país. A grande reforma política, ela não tem como objetivo melhorar o funcionamento só dos partidos e do processo eleitoral. Nós temos que ter regras que afastem aqueles que não têm qualidade moral para ocuparem cargos públicos. Porque hoje o país está todo contaminado. A corrupção é sistêmica, a roubalheira é generalizada. Dificilmente se encontra na administração pública uma relação que não tenha uma propina, que não tenha uma falcatrua, que não tenha um ilícito. E isso eu creio que é muito ruim como regra. O senhor falou da reforma política. É possível que, a partir do ano que vem, com a reforma política, saiam novos partidos ou saia um novo partido?
Olha, eu creio que os partidos estão comprometidos com esse quadro, porque nós tivemos envolvidos no episódio do Mensalão todos os presidentes dos principais partidos, exceção o PMDB e o PFL. Até o do PSDB se envolveu. Sim. Nós tivemos as lideranças de todos os partidos grandes de apoio ao governo, de sustentação ao governo, envolvidos na denúncia do Mensalão, inclusive o líder do governo. Sim. Então você veja que o sistema partidário está todo ele Falido. Contaminado e comprometido. Comprometido. Está esgarçado do ponto de vista moral. Agora, apesar de não se candidatar à reeleição como deputado, o senhor toma parte na sucessão presidencial? Apoia que candidato? Olha, eu apoio o candidato Geraldo Alckmin, participo como representante do meu partido, o PMDB, no Conselho Político, e tenho procurado contribuir para que nós possamos apresentar uma proposta de reforma eleitoral. E essa proposta de reforma eleitoral do candidato é o voto distrital, porque nós entendemos que o voto ele restabelece, ele dá ao eleitor de volta o direito de escolher o seu representante. Uma ligação direta. Direta. É um voto majoritário e uninominal. Então, o deputado federal ele será escolhido diretamente pelo eleitor. Dificilmente o eleitor vai esquecer em quem votou para deputado federal, porque nós vamos ter um único representante por distrito. O senhor é contra, então, aquela proposta de listas partidárias, onde o eleitor vota no partido em listas feitas pelos caciques e não no seu candidato? Olha, eu creio que hoje quem está sob suspeita é o político, é a cacicada, não é o eleitor. Nós temos que encontrar inspiração, nós temos que fortalecer o eleitor, nós temos que dar de volta ao eleitor o direito de ter uma participação direta na escolha dos seus representantes. Com lista ele não tem. Com lista, então, ele não tem nenhuma. Hoje, com o chamado voto proporcional, ele tem muito pouca, porque ele vota em mim e elege uma pessoa que ele não gostaria de votar. Sim. O voto distrital, não. Ele vota a favor, mas vota contra. Sim. Ele pode praticar os dois movimentos. E eu acho isso, hoje, extremamente saudável. Deputado Moreira Franco, para concluir, depois que o presidente Lula, segundo as pesquisas, tiver conquistado o segundo mandato, ainda no primeiro turno, o senhor acha que virá a campanha pelo terceiro mandato? Olha, eu espero, quer dizer, tudo aconteceu imprevisível, contra todo o discurso praticado pelo PT nesses 4 anos de governo. Eu creio que, eu me lembro muito o presidente dizendo que determinadas figuras tinham mania de combate à corrupção, obsessão sobre esse tema. Exatamente 2 deles foram afastados, cassados. Do Ministério, os principais. E, então, eu creio que me parece muito pouco provável. O presidente deve estar preocupado, a equipe que o cerca, com o seu legado, a sua biografia. E, evidentemente, ele vai fazer todo o possível para que ele possa voltar ao discurso que ele iniciou na sua vida pública. Por práticas republicanas, por honestidade, por ética, por moralidade pública, por um combate tenaz à corrupção, à roubalheira e, consequentemente, aos corruptos e aos ladrões. Muito obrigado, deputado Wellington Moreira Franco. Muito obrigado. Nós voltamos a Curitiba.